que a gente aprende ele desde pequenininho, principalmente quem cresceu na igreja, né? E quem chega para a igreja também o aprende logo, que é João 3,16. Vamos ficar em pé e falar juntos este versículo? Vamos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Podem sentar. Meus irmãos, queremos pensar nesta noite sobre o incomensurável amor de Deus, baseado neste versículo tão conhecido, mas que falou muito ao meu coração esta semana, e eu resolvi compartilhar mais algo que, ao meditar nesse versículo, foi assim, me saltando aos olhos e me falando ao coração. A palavra incomensurável, também a palavra imensurável, significa aquilo que não pode ser medido. E nós resolvemos usar este título porque Deus é alguém que não pode ser definido e não pode ser medido. Não tem como medir Deus, porque Ele transpõe a nossa capacidade de dimensionamento. Então, Deus não pode ser medido, assim como o amor dele também não pode ser medido. Então, por que o amor de Deus é incomensurável? Em primeiro lugar, é incomensurável porque amou o mundo, que não pode ser medido. Vocês veem que coisa extraordinária, que até hoje os astrônomos e todos aqueles que se dedicam ao estudo do universo não conseguiu dimensionar o tamanho do universo. Até mesmo porque, segundo eles, o universo está em expansão. Não tem como medir o universo. Ele não sabe sequer quantos planetas nós temos. Não sabe sequer quantas estrelas temos. Ainda não sabe sequer quantas galáxias temos. Há uma estimativa. Porque eles medem ou imaginam aquilo que podem observar através dos equipamentos telescópicos, ou aquilo que a ciência já pôde visualizar ou imaginar, até por uma matemática, não é? uma avaliação quântica. Eles vão aí tentando dimensionar o que o universo... Meus irmãos, vou trocar esse microfone aqui, irmãos. O verdinho. Imaginem os irmãos que o nosso Deus criou tudo isso. E ao Ele criar, irmãos, vejam só, nada disso existia. Quando Ele cria, isso é chamada de uma ação kenótica. Kenosis é uma palavra grega que significa esvaziamento. Então, para que o universo existisse, o universo que não pode ser medido, foi preciso que Deus se esvaziasse, tirasse um espaço, criasse um espaço dentro de si, para que o universo existisse. Eu costumo brincar dizendo que Deus murchou a barriga, né, para que pudesse dar lugar ao universo de existir. Porque Deus, nós não estamos aqui pensando numa questão de panteísmo, de que Deus está em todas as coisas, ou que todas as coisas são Deus, mas dizer o seguinte, que Deus é maior do que o universo. Essa é a questão. Até mesmo antes do universo existir, Deus já existia. A Bíblia diz que Ele é antes de todas as coisas.
Imagine que para o universo existir, Deus teve que dar um espaço, daí a chamada ação kenótica. Deus dá um espaço para o universo aparecer, e Deus é maior que o universo. Mas, este versículo de João 3,16, diz que Deus amou o universo, o cosmos. Quando diz o mundo, não somente o mundo como nós imaginamos, as pessoas, porque essa é a primeira ideia, mas também todos os animais, todo o ser que habita na terra, todos os planetas, todas as estrelas, todas as galáxias, enfim, o cosmos. Deus amou o mundo na sua integralidade, na sua totalidade. Por isso que a Bíblia diz que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Por isso que quando Jesus morreu ali na cruz, e que ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, a terra abalou, houve escuridão sobre a terra, houve um grande terremoto, porque era a natureza reagindo àquele momento. A natureza faz parte do plano salvífico, do plano soterológico de Deus. Que coisa impressionante! Por isso que a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, que as coisas criadas anunciam o poder de Deus, as suas virtudes, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Enquanto, quando Jesus diz Deus amou o mundo, ele não está se referindo somente ao que pode ser visto, percebido, mas a tudo o que nele há. E é muito interessante nós imaginarmos que este mundo todo tenha sido criado pelo amor. Deus criou o universo, todos os seres humanos, todos os seres vivos, animados e inanimados, tudo que existe por amor. Taylor diz que Deus é espírito pessoal. Quando ele quer falar sobre Deus, não definir, mas falar sobre Deus, ele diz que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor, olha só, em santo amor, criou, governa e sustenta tudo pelo seu poder. Tudo que Deus faz é por amor, irmãos. Como é que pode isso? Deus criou o universo, todas as coisas por amor. Deus sustenta todas as coisas por amor. Esse é o amor incomensurável de Deus. Deus me ama. Deus te ama, meu irmão. Em segundo lugar, o amor de Deus é incomensurável, porque pelo modo como ele amou. O que a Bíblia diz? Porque Deus amou o mundo, de que modo? De tal maneira. O escritor sagrado, na verdade é Jesus quem diz isso, não é? Jesus está dizendo esse versículo para Nicodemos, temos que nos lembrar disso. Então, quando Jesus diz de tal maneira, ele está dizendo que é algo que não pode ser expressado, definido em termos verbais, em termos de palavras. Deus amou o mundo com toda a intensidade, olha só. Quando Jesus diz de tal maneira, ele diz assim, com tal intensidade, algo que não pode ser alcançado, que não pode ser medido. É assim, meu irmão, minha irmã, que você precisa entender que Deus ama você. Com toda a intensidade do seu ser. Por isso que Jesus usa a expressão, de tal maneira. Algo inconcebível, algo inimaginável. Nós acabamos de ouvir a equipe de louvor nos falando sobre este cântico, que Deus me ama. Olha só a letra dele. Deus me ama.
Sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Eu acredito, irmãos, que a letra está aí, você pode projetar, tá? Pessoal, pode projetar que está aí também, você pode acompanhar para o pessoal. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Não, você pode seguir o meu esboço. Ele está aí no esboço. Volta lá no esboço. Isso, vamos ver agora. Próximo slide. Isso. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Olha só. Então, o amor de Deus não é limitado pelos nossos pecados. Deus nos ama independente do que nós sejamos. O amor dele não muda. É o que o hino sacro diz: seu amor por mim não muda. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Não importa se você merece ou não, Deus não muda o amor dele por você, meu irmão, minha irmã. Que bênção, que amor grandioso. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Deus nunca deixou de amar você. E aí ele começa a falar com Deus, não é? Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus não condiciona o amor dele, não. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Vejam só, por isso que de tal maneira o amor de Deus não tem como ser medido. É isso que Jesus diz. Jesus transmite uma revelação especial para Nicodemos. Nicodemos não conhecia o amor de Deus nessas dimensões, tanto que ele diz: de tal maneira, com toda a intensidade do seu ser. Em terceiro lugar, o amor de Deus é incomensurável pela doação do seu Filho unigênito. A gente fala sobre isso, lê o versículo, mas a gente precisa refletir um pouco mais sobre essa realidade. Conta-se que um homem estava voltando do trabalho, eu acredito que os irmãos já ouviram essa história aqui outra vez, mas ele estava voltando do trabalho, e então ele notou que havia uma aglomeração, havia um tumulto perto da casa dele, tinha acontecido um acidente de trânsito. Alguém tinha sido atropelado. E ambulância chegando, e polícia chegando, e aí ele fica curioso, vai passando pelo meio da multidão. Quando chega lá, quem está estendido no chão? O único filho dele, só tinha um filho aquele homem. E o filho dele tinha sido atropelado e morto, estava morto. Que impacto, que choque! E ele pega aquele corpo ensanguentado nos braços e começa a gritar, dizendo: mas este é o meu filho! O que vocês acham que Deus disse quando viu o filho dele ali na cruz? A diferença é que aquele homem não teve como livrar o filho, mas Deus podia livrar o filho dele. Quando Pedro sacou da espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus disse: põe a tua espada na bainha. Ou você não crê que eu poderia pedir ao Pai e Ele mandaria agora mesmo 12 legiões de anjos para me livrar?
Então a entrega de Jesus à cruz foi da vontade do Pai. Tanto que lá em Romanos vai dizer isso, que diremos estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou. Meus irmãos, Deus retirou toda a proteção do filho dele. Aí vocês podem perceber a angústia de Jesus ali na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O drama da cruz, do filho que está sendo assassinado, o pai que podia livrar, e não o fez, mas o entregou. A Bíblia diz lá em Romanos 8,31, que é esse versículo que eu citei, que ele não poupou o filho. Ele não disse: não, mas meu filhinho, só tenho esse, unigênito, o único que foi gerado, porque nós somos criados, é diferente. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Nós somos criados pelas mãos de Deus, e somos gerados pelos nossos pais. Mas Jesus foi gerado, Jesus não foi criado, foi gerado. Daí unigênito, único gerado. E esse único gerado, Deus teve que abrir mão dele por nossa causa. Olha só. Por isso que naquele versículo que as meninas citaram aqui na frente, de João capítulo 15, versículo 13, e depois tem o 14, né? Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, este amor de Jesus por nós, o amor do Pai por nós, esse amor incomensurável, porque foi a entrega do Pai pelo um filho que ele poderia protegê-lo. E ele deixa aquele filho ser torturado, martirizado, morto cruelmente. Uma das formas mais cruéis de morte. E Deus, como vamos dizer aqui, né? Segurou firme, aguentou firme. Não interferiu. Por isso que a Bíblia diz que Deus estava em Cristo. Naquele momento, Deus também sofria, tomava parte do sofrimento da crucificação, cada cravo enfiado na mão, nos pés do seu filho, aquilo era uma dor na alma de Deus, se nós podemos dizer assim, que Deus tem alma, né? Fazendo aí um antropopatismo, né? Deus tem alma, tem o sentimento que nós temos. Se nós podemos dizer, então aquilo era uma dor na alma de Deus, e ele aguentou firme. Os anjos todos armados, bilhões, trilhões, quintilhões de anjos ali em volta, prontos para agir, prontos para interferir, ao menor sinal de Deus, todos estavam ali. Mas Deus aguentou firme. E Deus disse: esse é o meu filho. É o meu filho que eu estou entregando. E ele fez isso por amor a nós. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Veja só. Não foi um anjo que foi crucificado por nós. Não foi um profeta, um apóstolo. Não foi Maria, não foi José, o marido dela. Mas foi o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, que foi entregue por nós. Por isso que Jesus diz que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, entregou o seu Filho. Por que Deus fez isso? 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens se salvem
e venham ao conhecimento da verdade. Observe que o desejo de Deus é a salvação de todas as pessoas. Então, cai por terra aquela ideia da predestinação, de que as pessoas já estão predestinadas para a salvação ou para a perdição. Não. Isso é um equívoco teológico, um equívoco de interpretação da palavra de Deus, porque, na verdade, Deus quer que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Não é da vontade dele que alguém se perca. Não é da vontade dele que alguém vá para o inferno, tanto que o inferno não foi criado para os homens, a Bíblia diz. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Aí, como não tem um outro lugar para os homens irem, só tem o céu ou o inferno, como eles não querem ir para o inferno, não existe um terceiro lugar. Então Deus termina deixando que eles escolham ir para o inferno. A ida para o inferno é uma escolha humana. Não é a vontade de Deus que alguém se perca, que alguém vá para o inferno. Tanto que o versículo vai nos dizer exatamente isto, né, de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, no singular, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é da vontade de alguém que, não é da vontade de Deus que alguém se perca. Só mais alguma coisa sobre a questão do momento da cruz. Tudo o que aconteceu com Jesus tinha um significado. Até mesmo o modo, a posição dele na cruz. Os braços abertos significavam que a salvação, a graça de Deus, tudo estava estendido a todas as pessoas, a qualquer pessoa, sem distinção. E é interessante que os braços estendidos e cravados significavam, não tem como mudar isso. Não tem como fechar o braço para alguém. Ele está sempre de braços abertos para mim, o hino que nós acabamos de cantar. E a postura vertical significa que todos que vierem a esse abraço, aos braços de Jesus, todos serão levados ao Pai. E tanto isso é prova que os irmãos sabem que entre aquelas pessoas que foram crucificadas com Jesus, aqueles dois homens, um deles, mesmo ali na cruz, se converteu. Aceitou a Jesus como Senhor, tanto que ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A quinta razão, porque o amor de Deus é incomensurável, por causa da vida incomensurável que ele dá. Vejam só, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observem que não diz terá a vida eterna, e nem teve a vida eterna. A vida eterna é concedida no momento em que a pessoa crê. Por isso que lá no versículo 24 de João 5 vai dizer, não é? Que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então a salvação não é algo que vai acontecer depois da morte que você vai receber a salvação. A salvação é recebida aqui, neste momento, na hora que a pessoa toma a decisão de receber Jesus como seu Salvador. E aí essa pessoa passa a ter vida eterna. Então, o amor de Deus é incomensurável, porque não é uma vida que tenha limite. Por isso que é eterna. Não tem como medi-la. É eterna. E outra coisa, não tem como acabá-la. Não tem como limitá-la. Muitas pessoas, muitos crentes, têm dúvida da sua salvação. Meu irmão,
Se você aceitou Jesus como Salvador, você tem a vida eterna. Independente de como seja a sua vida aqui na terra. Evidentemente que há as consequências das suas ações. Mas essas ações não removem a vida eterna, porque é eterna. Senão, Jesus iria dizer o quê? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida enquanto não pecar. Tenha vida enquanto não falhar. E aí alguém pode dizer, mas pastor, mas e aí, a pessoa está aí, está no pecado, e está dizendo que está salvo. Meu irmão, pode deixar que Deus vai tratar dessa pessoa. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama, e açoita a todo aquele que recebe por filho. Quem é filho de Deus, não permanece no pecado, não. Se alguém diz que é filho de Deus e permanece no pecado, a Bíblia diz que essa pessoa é filha do diabo. Ela está enganada. Ela está pensando que é filha de Deus e vive no pecado. Não existe isso. É diferente da pessoa que peca por uma fraqueza, por um vacilo, por um descuido. É diferente isso. Por isso que João vai dizer, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E volta a dizer, é por isso que o escritor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, depois os irmãos chegam em casa e leiam, a partir do versículo 5, que vai dizer que se somos filhos de Deus, se somos tratados como os filhos, Ele nos corrige. Não existe filho de Deus que não seja corrigido. O escritor da carta aos Hebreus diz que a pessoa que vive sem correção de Deus, ela é bastarda, ela é uma filha ilegítima, ninguém sabe quem é o pai dela. Assim são as pessoas que não servem a Jesus, que vivem no pecado, não se arrependem, não mudam, não são incomodadas pelo seu pecado. Essa é a grande diferença entre a pessoa que foi salva, que tem vida eterna, e a pessoa que não foi salva. A pessoa que foi salva, mesmo que ela peque, ela não se sente bem, ela não quer conviver com aquilo, ela quer mudar, ela pede perdão a Deus, ela pede ajuda para vencer aquilo. É diferente, porque o Espírito Santo a incomoda. E tem mais, se ela permanecer, Deus tira a vida dela. Se ela não mudar, Deus tira a vida dela. É o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 28, quando diz que a pessoa que participa da ceia indignamente, e ela não se arrepende, primeiro Deus manda certas consequências na vida dela, e por último Deus tira a vida dela, por proteção, e diz lá para que ela não seja condenada junto com o mundo. Então esta é a realidade da vida cristã. Pode deixar que Deus vai tratar de quem é filho dele, não fica preocupado não. Eu digo preocupado com os outros, né? Preocupe-se com você, consigo mesmo. Temos que nos preocupar conosco mesmo, não com os outros. Se você for filho de Deus, pode ter certeza que Deus vai tratar você como filho, por amor. E diz lá ainda que para que você seja participante da santidade dele. Então a vida eterna é eterna. Recebeu a vida eterna, meu irmão, você não vai perdê-la. Não existe perda de vida eterna. Se existisse, não seria eterna. Contrassenso. Como é que é eterna e você perde? Então não era eterna. Por isso que o amor incomensurável de Deus, o amor de Deus é incomensurável por causa da vida incomensurável, que não tem como ser medida, não tem como ser limitada, não tem como ser interrompida. Que bênção que é ser crente, irmãos. Que bênção que é ser alvo desse amor de Jesus, desse amor de Deus por nós. Eu queria convidar você a realmente colocar isso na sua vida, e a refletir sobre Efésios 3,19,
que diz que precisamos conhecer o amor de Cristo. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Não tente explicar não, meu irmão. Você precisa recebê-lo, você precisa crer. E esse conhecimento que está dizendo aqui é um conhecimento progressivo. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, este crescimento na nossa vida, que a gente vai cada vez mais se apropriando dele, tomando posse dele, que excede todo o entendimento, e é o que? Para que sejais cheios, olha só, cheios de toda a plenitude de Deus. Agora vamos voltar ao que eu disse inicialmente sobre o universo. Deus se esvazia para criar o universo. Neste universo ele cria o ser humano. E agora como é que ele preenche esse universo? Através da sua criatura, dos seus filhos criados. Ele agora enche essas criaturas, ele torna essas criaturas plenas dele. Porque Deus é amor. E é impossível você ter Deus no coração, ter Deus na sua vida e não ser cheio, ser pleno dele. Agora você percebe que o apóstolo Paulo está recomendando que é um processo na vida da gente. Até mesmo porque a nossa capacidade de compreensão do amor de Deus está de acordo com o que o amor é, incomensurável. É um processo na vida da gente. E falando, irmãos, de tudo isso que a gente pensou hoje, do que aconteceu ali na cruz, da oportunidade desse amor, dessa mão estendida de Deus para o mundo, seus braços abertos, ali na cruz, aí o ser humano se torna indesculpável. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Então, se alguém não compreende esse amor, não aceita esse amor, e vive julgando os outros, essa pessoa se torna ainda mais culpada diante de Deus. Então, pensando nisso, meus irmãos, diante do incomensurável amor de Deus, Ele espera a nossa resposta. Ele espera que respondamos a este amor. Até na palavra, não sei se foi da Sofia da Paola, que ela falou, o amor de Cristo nos constrange, quer dizer, nos compele. Eu nunca me esqueço de uma convenção que eu participei ainda na minha juventude, lá na Bahia, que o título era Compelidos pelo Amor. Compelidos. O amor de Deus nos compele, nos impulsiona, mas também nos atrai. Somos atraídos pelo amor. Pensando então nessa resposta que nós precisamos de dar, existe um hino chamado Sublime Amor, muito conhecido. O amor de Deus é singular. Isso. Ninguém jamais pôde explicar. É bem mais vasto que os céus. E mais sublime além do véu. A nossos pais que transgrediram, Deus prometeu Jesus. Que amor sem par eles ouviram, lindas promessas da cruz. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vil salvou. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou.
Agora, olha o que ele passa a dizer agora. Preste nessa letra. Se os mares todos fossem tinta. Irmãos, vocês imaginaram o que é a quantidade de tinta que poderia ser de todos os mares? Se o céu sem fim fosse papel, se as hastes ou todas as árvores, todas as madeiras do mundo fossem caneta, olha só, e os homens, todos escrivães, toda a humanidade, os mais de 7 bilhões de seres humanos, parando para escrever sobre o amor de Deus, tendo como tinta todas as águas dos mares, tendo como papel toda a vastidão celeste, e tendo como caneta todas as árvores, madeiras do universo do mundo. Nem mesmo assim, o amor seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante, esse eternal amor. Amém, irmãos? Vamos guardar isso no coração. Deus me ama. E o amor dele é incondicional. E tem mais uma mensagem musical que eu vou convidar a Simone para nos trazer agora, que nos abre um pouco mais a compreensão deste incomensurável amor de Deus. Vamos ouvir.